Deserto? Deserto é o caminho para irmos morar com Deus. A palavra do Senhor é clara em vários relatos sobre a posição do cristão no deserto. Moisés, com seu povo, onde ficou 40 anos, por desobediência, porque eles precisavam de ter passado 40 dias para chegar na terra prometida, mas por causa da desobediência, por murmurar, por reclamar, por desobedecer a Deus, eles continuaram rodando em círculos e só conseguiram entrar na terra prometida aqueles que foram obedientes ao Senhor, os que perseveraram diante da palavra. Quando passamos pelo deserto é a permissão do Senhor, pois creio que o propósito seja realmente nos moldar, fazer vasos novos, pessoas transformadas. O deserto, não há água, não há alimento, estamos sós. As lutas, as dificuldades, as provas, é viver em um lugar onde não dá para contar com ninguém. É a hora que nos tornamos verdadeiramente dependentes de Deus. Porque ali nós enfrentamos as provas, as lutas, as dificuldades, nos encontramos sozinhos. Enfim, somos só nós e Deus. É quando de fato precisamos compreender a importância de nos posicionarmos diante do Pai, de obedecermos, de nos colocar na dependência do Senhor. No deserto, não temos socorro da mão humana e percebemos que não somos capazes de nada, que nós somos completamente dependentes do Pai. Em meio a tudo isso, é preciso entender: obediência é um princípio básico para sair do deserto. Além da obediência, nós precisamos também ter fé. Imagine onde estamos com frio, com calor, com sede, com fome e a gente não ter nenhuma esperança. É olhar para um lugar sem fim, olhar para algo infinito, sem nenhuma esperança, sem nenhuma direção. E aí nós precisamos contar exclusivamente com as mãos do Todo-Poderoso. É preciso nos tornarmos dependentes verdadeiramente do Senhor, deixando tudo para trás, esquecer que tudo que tivemos vai ficar realmente para trás, que é preciso confiar, que é preciso depositar toda a nossa confiança, toda a nossa esperança, toda a nossa fé naquele que realmente é capaz de me moldar, que é capaz de me fazer vaso novo, que é capaz de me transformar, que é capaz de me libertar da mágoa, do rancor, da raiz de amargura, do ressentimento, da tristeza. É preciso eu aprender a conviver com o meu irmão. É preciso eu aprender a perdoar. É preciso aprender a amar. E como viver no deserto com fome, com sede, tendo que dividir amor, tendo que perdoar, tendo que dividir espaço com outra pessoa que está sofrendo junto comigo. Mas se eu quiser chegar na terra prometida, eu preciso de fato de aprender e deixar-me nas mãos do Senhor para tornarmos vasos novos. Elias, após realizar feitos direcionados pelo Senhor, declarado no primeiro livro de Reis, em 19:9, diz que após acontecer milagres, Elias fica 40 dias e 40 noites, mas ele se sente fraco e aí uma voz diz para que ele coma, para que ele siga, para que ele prossiga. E então Elias vai para uma caverna. Essa caverna é o deserto dele. Nós poderíamos considerar no mundo de hoje uma depressão,
porque Elias sentiu tristeza. Mas naquele momento o Senhor chegou e estendeu as mãos para Elias e disse para que ele pudesse levantar o que ele estava fazendo ali. Elias estava no deserto. Ele estava numa tristeza profunda, não pela desobediência dele, mas pela desobediência de um povo. Elias caminhou 40 dias, 40 noites. Elias chegou a desejar a morte. Isso tem acontecido comigo e com você. Por muitas vezes a dor na alma, a tristeza e a ferida têm sido tão grande em nossas vidas que nós temos almejado a morte. Às vezes nós temos nos encontrado tão sozinhos no deserto que às vezes nós não temos o que comer. Às vezes nós não temos o que colocar na panela para os nossos filhos. Dormimos ou às vezes passamos a noite murmurando sem saber com que dinheiro iremos pagar o aluguel ou a passagem do dia seguinte para irmos para o trabalho. É hora de realmente depositar a nossa fé no Senhor. É preciso ter uma esperança verdadeira no Senhor. Elias, apesar de ter desejado a morte, o Senhor não o abandonou. Nós, por muitas vezes, nós estamos tão feridos e tão machucados que nós pensamos, é impossível, eu não vou conseguir sair daqui. Eu não vou conseguir me libertar, eu não vou conseguir suportar essa dor, eu não vou conseguir suportar essa traição. Eu perdi tudo, eu perdi meus bens, eu perdi a minha casa, eu perdi meu marido, mas é preciso eu entender que nem tudo está dando errado. Porque o deserto é onde nós nos sentimos sozinhos e desamparados, mas é ao mesmo tempo onde nós sentimos a mão do Senhor. E é nesta hora que nós precisamos de ouvir a voz dele, através da fé, porque só assim nós podemos vencer. Porque o Senhor não vai chegar até mim ou até você na nossa frente para falar humanamente, mas nós precisamos de seguir. Nós precisamos de dar o nosso passo de fé. Em Isaías 64:10, a palavra relata que todas as cidades foram construídas em desertos e Jerusalém está assolada. Deserto é lugar solitário, é lugar de transformação de vida, de restauração, de mudança de atitude, de postura, de fé. É lugar de coragem. Deserto não passa covardes. Não passam covardes. Porque pessoas fracas, feridas, não têm força. Eles vão sempre desobedecer e desistir do caminho. Por isso, é preciso que tenhamos coragem, é preciso que tenhamos fé, é preciso que tenhamos mudança de atitude, é preciso nos colocar na dependência do Senhor e aceitar que Ele venha realmente mudar as nossas vidas, para que nós possamos ser mudados e mudados para alcançar o propósito do Senhor. Jesus, ele passou pelo deserto, ele foi tentado. A palavra nos relata. Porém, mesmo quando Jesus passou pelo deserto, mesmo sendo feito promessas, ele em jejum e oração em 40 dias, foi prometido coisas do mundo para ele. Mas ele precisou de renunciar a si mesmo. Ele precisou de renunciar à carne. E ele fez tudo isso por amor ao Pai. E por amor a mim e a você, para que eu e você possamos entender que deserto é lugar de mudança. E é preciso que tenhamos a coragem de atravessar o deserto, confiando na transformação, na mudança que o Senhor irá fazer em nossa vida. Porque quando Jesus foi tentado, Jesus, ele declara em Mateus 4:4 que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É preciso que eu tenha fé. É preciso que eu busque no Senhor,
porque Ele vai prover em minha vida, Ele vai prover na sua vida, Ele vai me libertar do perdão, Ele vai me libertar, Ele vai trazer o perdão, Ele vai trazer o amor, Ele vai trazer a cura das feridas, dos ressentimentos, das dores, Ele vai nos alimentar e nós não precisamos ter medo, porque o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é providente e Ele cuida de mim e Ele cuida de você. É preciso que nós tenhamos a coragem de atravessar o deserto com força, coragem, perseverança e fé. Eu creio que deserto é o caminho para a gente aprender a ir morar no céu. Imagina lá no céu, eu com ódio, com mágoa, com ressentimento, dizendo que eu não vivo com fulano ou com ciclano porque foi ele que me machucou, porque foi ele que me feriu. Então eu quero dizer para vocês, aprendam a perdoar, aprendam a amar. A palavra, a Bíblia, é o nosso manual de instrução. Nós precisamos de aprender a dividir, nós precisamos de aprender a somar, nós precisamos de multiplicar e subtrair em nossas vidas as feridas, as dores, a murmuração e os sentimentos. É preciso dividir com o nosso irmão, não apenas a necessidade na qual ele clama por muitas vezes, mas eu preciso de somar no lugar onde eu estou, fazendo a diferença, sendo a luz, para que o brilho do Espírito Santo venha ofuscar o inimigo. E é preciso que eu venha ter coragem de atravessar o deserto, guiada pelas mãos do Pai. A paz a cada um de vocês.